Boa tarde, finas e poderosas, uma tarde gelada aí, né? E hoje a gente tem uma conversa muito importante que com certeza vai aquecer aí a nossa segunda-feira com uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui no canal, inclusive participando de uma live. E hoje eu tenho a honra, né, de entrevistá-la para o perfil dela também, que é a Bárbara, psicóloga. Inclusive ela faz aí um trabalho muito legal participando, né, do conselho de idosos em alguns grupos. Ela vai falar aqui um pouquinho mais pra gente. Junho Violeta, para quem não sabe, é um mês, né, de conscientização contra a violência da pessoa idosa. E quando a gente fala em violência, né, enfim, geralmente, até quando a gente fala da própria violência contra a mulher, a gente, normalmente, né, a sociedade foca aí na questão da agressão física e tudo mais. Então, a gente vai abordar aqui a questão da violência psicológica, financeira, né, patrimonial, do abandono, enfim, são vários tipos. E agora a gente vai chamar a nossa convidada para falar aí um pouquinho mais sobre o assunto. Ela já vai entrar aqui e se alguém tiver dúvida, pergunta, manda aí para a gente. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Só deixa eu levantar aqui um pouquinho a minha câmera, senão vai ficar cortando. Ele tá um pouquinho desajustado aqui, acho que deu. A Tudo minha bem? também. Seja Tudo muito bem. bem-vinda. Não, o teu tá bom. Eu Eu só nem fui falei sair. o teu sobrenome para não pronunciar errado. É Berwanger. Bevanger. Berwanger. Uhum. Tá. Então, seja muito bem-vinda, né, pela segunda vez aqui já no canal. E se deixar, a gente faz uma de cada tema, né? Porque a Bárbara é ótima, adoro. E eu fiz aí uma pequena introdução, não sei se queres falar um pouquinho mais do teu currículo ou do trabalho que faz com os grupos, né, dos idosos também, para o pessoal saber. Bom, primeiro, né, vou me desculpar dessa voz de taquara rachada, porque tô com gripe, né? Que não tem como a gente não estar gripado nesse tempo maravilhoso, né? Mas enfim, né? Tem um tempo já que eu trabalho com os idosos, trabalho como. Sou voluntária, né? No caso, a gente é voluntário como conselheiro da pessoa idosa, aqui no município de Itajaí. Tive durante 4 anos, fiquei um fora e agora retomo, né? Retorno. Então, a gente tem a preocupação de trazer essa conscientização, principalmente no Junho Violeta, a respeito das violências, que muitas vezes as pessoas pensam que somente a violência física, mas existem outros tipos de violência, né? E que o idoso aí não tem que estar somente naqueles assim, as pessoas muitas vezes acham, eu vou fazer um programa para o idoso, vou fazer artesanato, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. A pessoa idosa, né, como então a gente fala a nomenclatura correta, ela pode estar e fazer aquilo que ela bem entender. Se ela quiser fazer um esporte radical e ela tiver condições físicas, ela vai fazer, né? Ou se ela sempre fez, ela vai continuar fazendo. A questão de esporte, a questão de intelectualidade, no sentido de continuar estudando e fazer produções, né? De ter a sua atividade social, com seus pares ou em outras formas, como ela quiser também. Então, trabalhar com a pessoa idosa não é somente ter aquela visão do. O que que a pessoa vai fazer? A mulher vai fazer tricô, vai fazer crochê, vai fazer artesanato. Não. A gente observa que aqui, principalmente em Itajaí, né, o município no qual eu estou, a gente tem Itajaí Ativo, tem outros grupos de terapias, né, que a gente chama grupo de terapias, mas que estão extremamente ativas e que isso é fundamental para quê? Para que tenha toda essa parte cognitiva preservada, musculatura preservada, esteja no ambiente social onde ela vai estar tendo informações e vai estar trocando também com as pessoas, né? E questionando, que ela possa se sentir acolhida de forma que ela possa acolher. Enfim, já estou atropelando o tema, né, Carol? Já estou falando aí um monte de coisa. Imagina. Bom, então, para a gente começar, né, o que caracteriza a violência contra a pessoa idosa? Quais os tipos mais comuns, até que tu vê aí no dia a dia do teu consultório? Então,
as pessoas, na verdade, elas falam como eu falei antes, né? Da violência física, da agressão física, mas tem agressão verbal, né? Tem agressão, tem a violência da parte financeira, que às vezes, muito eu trabalhei em instituições públicas, onde a pessoa que era concursada muitas vezes acabava não se desligando, ou quando desligada tinha muitos empréstimos consignados, enfim, que a família vinha e fazia filho, neto, todo mundo acha que aquele dinheiro é seu, né? Então acaba que a pessoa idosa, o idoso, né, acaba que está fazendo aquele empréstimo, às vezes até por conta de coação, né, para aquele seu familiar, enquanto que esse valor é para a subsistência dele, para ele, para a vida dele, para as medicações que ele necessitar, alimentação, moradia, enfim, né, como ele sempre trabalhou, aquilo ali é o mérito dele. Hum. Existe a violência patrimonial, que também entra dentro dessa questão financeira, né, de então tirar da pessoa idosa suas coisas, né? Achar que ela está senil, que ela não está em condições, né? De estar cuidando do seu patrimônio, das suas coisas. Claro que isso tudo tem que ser muito bem avaliado, né, Carol? Quando a gente fala de pessoas lúcidas, orientadas, que têm condições de estar organizando a sua vida e que não estão fazendo nenhuma questão, né? Como é que eu vou dizer? De botar em risco o seu patrimônio, o seu financeiro e tudo mais, né? Às vezes por uma pessoa oportunista que chega na sua vida, até um relacionamento oportunista, né? Onde chega, que então as pessoas têm que estar, principalmente filhos, têm que estar cuidando disso, né? Bem orientados de estar também. E claro que a pessoa idosa, ela tem o seu estatuto, então ali rege, né? Uma série de questões, se não todas, que a gente pode estar ali observando e pedindo que a pessoa se oriente, né? Então, que ela vá ao conselho, que ela possa ter essa fala, né? Ou busque, às vezes nas universidades também tem os órgãos que atendem, né? As pessoas. Então, que ela busque informações realmente, né? E claro que tem a contrapartida que muitas vezes a pessoa idosa também, né? Não só sofre violência, claro que aqui a gente está falando sobre sofrer violência, mas como também às vezes tem aquelas dificuldades de lidar com as pessoas mais jovens, com os filhos, com os familiares, né? Então, tudo isso passa por avaliação. Quando chega uma denúncia ou alguma situação nesse sentido, passa por uma avaliação. Eu sempre coloco, nunca sei se é o CRAS ou CREAS, né? E Uhum. passa por uma avaliação para que isso então seja identificado realmente o que está acontecendo. Então, na dúvida, né, é bom buscar esses órgãos que estão sendo aqueles que são a porta de entrada. Então, o conselho da pessoa idosa ou então o CRAS, o CREAS, enfim, que vai estar auxiliando, né? Uhum. E existem sinais físicos ou emocionais que podem indicar, né, que um idoso está sofrendo violência, porque muitas vezes sofre calado também, né, e Só acaba não fica, manifestando. às vezes até um idoso que tem um cuidador, né, não familiar ou familiar, que sofre alguma agressão ou alguma questão física, as marcas elas ficam, né, aparentes, e a pele do idoso normalmente é mais sensível, então ela fica mais arroxeada, fica mais marcada, quando não rompe, né, dependendo da idade e a situação do idoso, da pessoa idosa. E, enfim, né, tem aquela coisa que às vezes a gente escuta de outros públicos, ah, eu caí e bati a Uhum, cabeça. Ah, uhum, eu bati nisso, naquilo. Então, ficar atento. A modificação de padrão da pessoa, né? No caso, se é uma pessoa falante, uma pessoa, né, extrovertida, ou que se comunica bem e de repente está muito calada, muito quieta, principalmente na presença de algumas pessoas. Então, é importante a gente ver. Ou se tem até um cuidador que está ficando próximo e que está coagindo essa pessoa. Então, nessas situações é importante que a gente averigue todo o que está acontecendo para poder clarear e trazer o cuidado e também a questão dos atendimentos, e do suporte para essa pessoa, então, estar, né, acolhida e bem orientada no sentido de cuidados, né? uhum. Boa tarde aí para o pessoal que está entrando, a Juscelane, o Expresso Colonial. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente, tá, pessoal? Bárbara, até falasse, eu lembrei de um caso que eu uma vez estava trabalhando
num lugar e tinha uma moça que ela apareceu um dia, tipo, com o olho muito roxo. Né? No caso, não é idosa, mas que nem tu falasse como acontece em outros tipos de violência. E daí ela falou, a estante de livro virou em cima do meu olho. Mas tipo, era uma coisa assim muito, quase impossível, sabe? Então, realmente tem que prestar atenção aí nos sinais. E por que esse tipo de violência é muitas vezes silenciosa ou invisível? Porque existe a coação, né? Então, assim, existe o intimidamento, né, dessa pessoa, até porque ela é mais frágil fisicamente, está demandando de cuidados, e aqueles, então, que deveriam, às vezes, protegê-la, não protegem, né? Então, silenciosa, porque a pessoa vai se encolhendo, vai achando que tem que ficar nesse silêncio. E aí é que tá, né, Carol? A gente pode falar de vários públicos que ficam nessa mesma situação de intimidação, de silêncio, de se sentirem não potentes no sentido de buscar uma ajuda, de buscar uma solução para sair dessa situação, né? De ficarem ali naquele meio, sofrendo aquela agressão de todas as formas e de ficar com medo de que não vai ter ninguém que vai fazer esse acolhimento, não, né? Fazer esse cuidado, né? Ou sei lá eu que nome vamos dar aqui, né? Que Uhum, esteja junto, né? Se é familiar, se não é familiar. Às vezes familiar é um marido, uma mulher, uma esposa, um esposo, né? Um filho, uma nora, um neto, um sobrinho, qualquer pessoa, né? Ou cuidadores externos, né? Então é uhum, bem importante que a gente esteja ah, atento a esses sinais, né? Principalmente quando a pessoa começa a se encolher. Aí eu acho que. Ou está muito agressiva também, né? Reativa. uhum. Ia te perguntar quem geralmente são os agressores, falasse aí um pouquinho, e qual o papel da família nesse contexto, né? Porque às vezes está dentro da própria família, nem sempre vai ser um cuidador ou uma instituição, né? Nesse caso, né, é que a pessoa idosa ela consiga ter voz para falar com alguém que ela confie e que seja feito então. Ou ela se direcionar. Hoje a gente tem o Disque 100, né, que é um lugar de denúncia anônima, Ah, não conhecia, legal. Disque 100, e que tem uma prioridade. Então a gente, né, pediu uma prioridade para a pessoa idosa. E aí Uhum. temos dois tipos de pessoa idosa, que é a idosa de 60 anos mais e de 80 anos mais, é a idosa idosa, né? Então ela tem uma prioridade Duas vezes idosa. acima da pessoa idosa com 60 anos até os 80, né? Inclusive em questões judiciais, outras coisas, é uma determinação, né? A pessoa idosa acima de 80 anos, ela tem prioridades que a pessoa de 60 tem, mas a de 80 tem mais em cima da de 60. Entre um e outro, vai se optar. Então, Uhum, assim, é buscar esses canais, né? De busca, o conselho da pessoa idosa, se vai no posto de saúde, um médico, uma enfermeira, né? Se consegue ir ao posto de saúde ou numa consulta. O importante é não ficar quieto, não ficar calado, né? Que daí, claro, se a pessoa tem alguma situação já de uma demência, de uma situação, né, do Alzheimer, do Parkinson, então, também isso vai ser avaliado se não é da doença, porque tem situações, né, que a pessoa começa porque estão me batendo, porque estão me roubando, porque estão isso, porque estão aquilo, e na verdade é a doença. uhum. Né? É da cabeça, da mente dela. É da mente dela, né? Ou sumiu a minha coisa daqui, me roubaram. A pessoa guardou em outro lugar e não lembra, né? Por causa da demência. Então é importante que tudo isso sempre seja muito avaliado, para a gente não acusar, né, de forma errônea quem está ali junto e entender o que está acontecendo com essa. Eu acho que sempre é válido o olhar e a escuta dessa pessoa, tá? Da pessoa idosa. E também da família para saber o que está acontecendo. Então é necessário esse mediador, essa pessoa que vai mediar ali e entender o que está acontecendo com essa pessoa, né? Se fala muito, às vezes, que demora muito, né, Carol, assim, no sentido de instituições. Aqui em Itajaí até a gente teve uma fala semana passada que a gente precisa mais um desses órgãos de porta de entrada, porque esse acompanha os idosos, né, as mulheres, as crianças. Então, assim, é um público todo que realmente é muita gente. Mas é a porta de entrada, né? No caso
de uma violência, pode ser até um SAMU, né? Uma outra questão, 190, enfim, todos esses lugares que a gente sabe que são possíveis, né? Chamar a polícia, os bombeiros, né? Enfim, é possível, né? Inclusive a gente, como vizinho, como, né, pessoa próxima, se a gente vê que daqui a pouco está vendo uma coisa estranha, né, tá havendo muita gritaria, ou que tá havendo muito isso, ou muito silêncio, né, outras questões, é importante que a gente esteja atento, né? Claro que a gente não gosta de se meter na vida do outro, mas às vezes quando a gente conhece a pessoa e de repente muda o comportamento, né? É importante a gente averiguar e olhar e estar atento, né? Uhum. Bárbara, e a pandemia e o isolamento, né? Tu notas assim que de 2020 para cá aumentaram também esses casos de violência? Então, o que que aconteceu na pandemia, né? A gente fala, 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 né, Carol? Parece que nunca esgota esse assunto. Nunca sai dele, né? Nunca sai dele. E é uma coisa que lá desde o início, quando começou, né? Se alguém acompanhou aquele hall de lives que a gente fez durante todo Uhum. o período, né? A gente sabia que não seria uma coisa que terminaria quando terminasse, digamos, o isolamento. Bem nessa frase, assim, meio caótica, né? Uhum. Hum, Por quê? Porque os efeitos disso são a longo prazo, não Então, a são? longo prazo, não quer dizer que acabou a pandemia e a pessoa ia estar com problema naquele minuto, né? Porque Exatamente. tudo aquilo que passou, É, imagina, meses, né? Tiveram idosos dentro de casa, sem contato com ninguém, pensando ali se ia sobreviver. Isso na exatamente. mente não ia ter um efeito imediato. Então, assim, toda essa questão da pandemia trouxe isolamento da pessoa idosa, né? Porque era, então, um grupo de risco maior, Uhum. considerado um grupo de risco maior, né? E que precisaria ir por conta da imunidade, uma série de coisas. Precisaria estar mais. Só que isso trouxe depressão, isso trouxe suicídio, isso trouxe adoecimento a nível mental, no sentido assim, Alzheimer, Parkinson e outras questões, porque essas pessoas ficaram paradas, né, tanto física quanto mentalmente, elas ficaram paradas dentro de casa. Aqui a gente no município fez algumas atividades via online na época, bingo, festa São João, live, nossa, a gente fez muita coisa, né? Mas assim, o que que acontece? Isso se instalou, né? O medo se instalou. Então, quando começa a vir uma época que nem agora, que a gente está no inverno, onde tem maior nível de frio, principalmente esse ano, né? Que está bem frio, menor insolação. Porque hoje a gente vê que amanhece ali quase 7 horas da manhã e anoitece pelas 5h30, 6 horas, né? Já está bem escuro. Então, assim, a questão depressiva, a questão de ansiedades, né? Aquela questão de sobreviver, e a gente fica sabendo muitas histórias do tempo da pandemia, que pessoas diziam assim, se eu vou morrer, morro então feliz, né? Uma chegou a me dizer assim, eu vou no mercado, vou passear, vou fazer as coisas, e a filha, meu Deus, mãe, tu não pode fazer, tu não pode ir. Ela disse, mas eu já tenho, na época, né, a pessoa já tinha quase 90 anos. Eu já tenho quase 90 anos, já vi que chega. Tá viva até hoje, né? Então, assim, tá viva até hoje. Tá melhor que muita gente. É melhor que muita gente. E aí, por que isso, né? Porque ela saiu, não porque ela foi lá para pegar o vírus, né? Mas porque ela saiu, ela continuou a sua rotina. Aqueles que não continuaram a sua rotina, a gente viu uma decadência muito grande. Então, a pessoa que a gente 2 anos depois encontra, que era uma pessoa vívida, que era uma pessoa alegre, daqui a pouco tá uma pessoa quieta, uma pessoa deprimida, uma pessoa que já não consegue mais, às vezes, caminhar direito, levantar direito, porque ficou no sofá. E a gente sabe que a perda muscular é muito rápida, principalmente para essa faixa etária, e a questão do levantar e sentar e uma série de coisas, né? Então, assim, por mais que se fez, né? Algumas pessoas não acompanhavam, até porque não tinham, digamos assim, a questão do digital, né? O saber fazer, né? O estar, assim, pegar o telefone, saber lá, clicar e entrar numa live ou entrar. A gente fazia os bingos através do Facebook, então, que era ainda, né? E até hoje, algumas pessoas utilizam mais, né? Partindo da pessoa idosa. Então, ela não conseguia, precisava alguém ajudar. E daí, aquele alguém não existia, né? E então, assim, a gente vê reflexos, sim, né? Tanto de saúde física, mental e emocional, principalmente saúde mental e emocional e física, por conta dessa questão de ficar parado muito tempo, né? Uhum.
E quais são os impactos emocionais e psicológicos, né, independente ali do tipo de violência que a pessoa sofre, mas assim, a longo prazo, digamos, né? Uma pessoa que está numa situação dessa por muito tempo. Tu diz da pandemia, Não, de violência contra o violência, idoso. ela vai se encolhendo, né? Assim, no sentido de ela vai se colocando cada vez mais, ah, digamos assim, quieta, né? Ela vai aquietando no sentido de não conseguir mobilizar a fala e mobilizar órgãos para que possam estar auxiliando ela, né? E pode vir até a óbito, né? Então, assim, por conta dessa tristeza, por conta dessas questões todas, ela pode vir até a óbito, né? Causar, tipo, um infarto, alguma coisa assim. Uma depressão grave, né? Uma doença que já está ali, ela se agrava. Então, pode acontecer. Então, é importante que as pessoas tenham ciência disso e vão atrás para realmente brigar pelo que são os seus direitos, nesse caso, de vida, né? De uma vida, de dignidade, tá? De estar onde quer estar, de fazer as coisas dentro das suas condições, mas que possam fazer, que possam estar ali, vivendo a sua vida, né? Plenamente. Uhum. E como a autoestima e o sentimento, né, de inutilidade, no caso, estão relacionados com a violência? Porque às vezes, né, também conforme o passar dos anos, diferente da senhorinha de 90 que viveu muito e continua ativa e está melhor que muitos, tem aquela questão de, eu tô velho, não sirvo mais para nada, que é muito também, né, da cabeça da pessoa, ou já deu aqui a minha vida, eu tô esperando a morte chegar, enfim, aquelas frases que a gente conhece. Então, como que esse sentimento assim de, eu não sou mais útil para nada, acaba também impactando nessa violência? Nisso, quando fala dessa questão da utilidade, me penso naquele texto do padre Fábio de Mello, né? A utilidade do ser, né? E que ele termina dizendo, bota o padre Fábio de Mello no sol, tira do sol. Ou seja, Isso. assim, né? Qual a utilidade do ser, né? O que que a gente é realmente para o outro, né? Então, a gente vê que a pessoa idosa ela vai ficando justamente com esses questionamentos, e principalmente aquelas pessoas também que trabalharam durante muito tempo e se aposentam e não têm um planejamento. Cara, que agora secou a garganta. Não tem um planejamento do que vai fazer na sua velhice ou quando se aposenta muito jovem no pós-aposentadoria, né? Então, eu vejo assim, um jovem que eu digo ali na casa dos 50 porque é jovem, né? Se a gente tem uma expectativa de vida aí de 70 80 anos, é jovem. A gente pode fazer outra carreira, outra, né? Mas tem pessoas que querem ficar em casa e acabam adoecendo e, consequentemente, diminuindo as questões, porque quando a pessoa está ativa, automaticamente ela tá, né? Se ela tá no trabalho dela, tá conversando com as pessoas, ela tá mexendo no celular, procurando outras coisas, às vezes que são importantes, né? Ela tem que lidar com o seu pagamento, com o banco, com sair na rua, com pegar o ônibus ou ir de carro, né? Ou o trânsito. Então, todas essas coisas a nível cognitivo, elas são importantes, porque a pessoa se mexe e mexe o corpo também. Porque a gente precisa mexer o corpo da gente, porque o nosso sangue também circule e continue circulando no nosso cérebro. As pessoas acham que isso é besteira, mas é verdade. Uhum, Fisiologicamente, a gente precisa, né, dessa oxigenação cerebral e dessa circulação sanguínea, porque às vezes as demências que a gente chama são apenas por falta de irrigação sanguínea e não por conta de realmente um adoecimento. Parkinson, Alzheimer, é outra coisa, né? Então, uhum, assim, quanto a gente manter a nossa reserva cognitiva, que é né, tudo que a gente construi durante a vida, os conhecimentos, são importantes mesmo. Depois que tu para de trabalhar, ou que tu já criou os filhos e está em casa, né? Que nem tem mulheres que estão em casa, o quanto é importante que elas continuem fazendo atividades e coisas para continuar ativas, né? E a gente vê aí as pessoas que estão ativas elas têm uma qualidade de vida muito superior àquelas que estão paradas, né? Eu até uso de exemplo uma pessoa que, umas 3 semanas atrás, 2, 3 semanas, estava na conferência da pessoa idosa, não me lembro quanto, porque foi muita coisa nas últimas semanas, e aí
né, temos os conselheiros da pessoa idosa, né? E temos os delegados. E a delegada que se inscreveu, né? A pessoa que se inscreveu para ser tem 72 anos, está ativa, lúcida, orientada e brigando pelas causas ainda. Então, quando a gente pensa numa pessoa, né, de 72 anos que tá, como assim? Como uma pessoa super ativa, né? Super lúcida, super orientada, querendo fazer as coisas, fazendo a diferença. Enquanto que outras pessoas pensam que com essa idade elas têm que estar acomodadas em casa, ou não servem mais para nada, ou etc, etc, né? E não, a Uhum. gente tem que ter muito respeito pela pessoa idosa no sentido do seu conhecimento, os seus saberes, né? E também, né? Eu tô aqui falando de um lado, né, Carol? Porque até tem os outros que a gente não fala muito, né? Que é também a dificuldade, às vezes, com a pessoa idosa, da parte dos filhos, familiares, que a pessoa se torna, às vezes, muito intransigente e, e não ouve o que as pessoas mais jovens estão falando, né? Também não ouve, né? Então é importante que haja essa dupla conversa, né? Que possa ser se ouvir a pessoa idosa, mas que a pessoa idosa também consiga de ouvir os mais jovens, no sentido de filhos, netos, etc, né? Isso me lembra muito a minha bisavó, que tinha 102 anos, né? E ela sentava com a gente, contava as histórias dela, e a gente gostava de escutar as histórias dela, e dela queria ouvir o que a gente estava fazendo. Então são trocas, né? Uhum. Imagina, ela já era, né? Já tinha passado até os 80, já passou assim, o idoso, ela já nem sei, mas aqui em Itajaí a gente também teve na conferência que tem pessoas centenárias, não são poucas, né? Então, assim, e tem algumas que sim, que estão lúcidas, orientadas, tem outras que não, mas que tem pessoas aí que a gente está vendo uma longevidade, né? Das pessoas. Inclusive, também falaram, em 2030, 2033 vai ser a primeira vez, estatisticamente, que o Brasil vai ter mais pessoas mais velhas do que crianças, né? Jovem. Uhum. Mais do que jovens. Então, a gente tem que olhar para essa balança, alguma coisa está acontecendo, né? Uhum. Aí as pessoas tendo menos filhos também, né? Exatamente. E quais mecanismos de defesa psicológicos, né, o idoso pode adotar nesses casos? Que nem falasse ali, seja uma pessoa lúcida, tal, mas que está percebendo ali que tem alguém querendo manipular, tem alguém abusando, só que às vezes também a falta de informação, a pessoa não sabe o que fazer. E por não saber o que fazer, às vezes pode até se tornar agressiva também para tentar se defender, né? Exatamente. Então, qual é a orientação aí como profissional? Orientação é buscar os profissionais, né? É buscar no posto, porque normalmente o que acontece? Hoje em dia se faz vários exames, se vai a médicos, se a pessoa é idosa, normalmente ela vai mais, Uhum, por conta de coisas que já aconteceram durante a vida. Então, ela buscar essa orientação no posto, no CREAS, no CRAS, né, nesses órgãos que eu já falei, e também, às vezes, até um vizinho próximo, né, que se ela vê que é algum familiar, ou se é um vizinho, falar para o familiar, né, acho que é importante ter essa confiança de falar para o seu familiar, ou para outro familiar, se é se é um outro, se é um familiar que está fazendo a situação, né, então, uhum, buscar esse familiar e ser direto, né? Que tá com medo, ou que tá acontecendo isso, que tá se sentindo coagido, ou que tá se sentindo, né? Enfim, o que ela for sentir, é importante que ela traga esse sentimento para que alguém consiga a proteger, uhum. né? E essa E pessoa que aí, está pedindo agora, essa proteção, né? uhum. E aí agora vamos falar do exemplo inverso, né? Como tu mencionou antes. Aí, por exemplo, a violência institucional, né? A pessoa está num asilo ou está num hospital, serviço público, que também afeta a saúde mental. Aí, nesse caso, por exemplo, a família percebeu alguma coisa, ou foi maltratado ali o paciente, a gente sabe que também tem o preconceito de, deixa esse velho aí reclamar, não acontece nada, né? Acontece Aí, sim. nesse caso, quando são com instituições, daí também qual o procedimento? Bom, eu, se eu tivesse uma pessoa que eu vi, da minha família, que eu visse que está sendo maltratada, tiraria imediatamente, né? Se ela precisa a gente chama ILPIs, né? Instituições de longa permanência. ah, se ela precisa, por algum motivo, essa instituição,
né? Então, vou tirar, vou colocar em outra, né? E se for algum tipo de algum funcionário específico, então tem que falar com a instituição. Mas se for a instituição que está passando assim, né, que está meio, é tirar e denunciar. Denunciar para onde? Conselho do idoso, conselho da pessoa idosa. Porque existe fiscalização aos lares, né? Então isso é importante fazer. Dentro daquilo que a gente ganha lá de tarefinha, quando a gente é conselheiro da pessoa idosa, tem todas essas questões, né, Carol? A gente tem que, quando denúncia, a gente não vai sozinho, vai com outras pessoas, né? Porque o conselho é feito de sociedade civil e de GOV, né? Como a gente chama, né? De pessoas do governo e pessoas que são das sociedades civis e instituições. Então, sempre são mais que uma pessoa que vai ver, vai averiguar essa denúncia, né? Uhum. É E questão de Oi? questão de limpeza, questão de organização, de medicação, Sim. né, de violência, tudo isso é averiguado, né? É, porque é até um ponto importante, né? Às vezes, se falta limpeza e higiene, já é uma violência, É uma né? violência, né? Porque tá tirando os direitos ali A básicos da medicação, pessoa. a comida, né, a questão do alimento adequado para a pessoa, né, sabendo das condições dela. Então, tudo isso são violências, né? A gente está com uma pessoa que está frágil, que está, né, sem condições de cuidar, digamos assim, uma pessoa acamada, né? Vamos pensar assim, num idoso acamado ou com uma situação de Alzheimer, de Parkinson, ele tá. É aquela coisa, dependendo o grau que está no Alzheimer e no Parkinson, devido à demência, tu precisa realmente investigar para ver se aquilo está acontecendo ou não, mas é importante ouvir, né? Se é uma repetição, uma repetição, sempre uma repetição, toda vez uma repetição, é importante a gente ouvir. Uhum. E como identificar, né, e agir, como falar, se ao perceber, às vezes, o caso de violência contra o idoso, que pode ser o teu vizinho ou familiar, seria, então, buscar diretamente os órgãos competentes. Seria isso ou tem Buscar. algum passo anterior? Não é buscar os órgãos competentes, primeiro averiguar, né? Conversar com a instituição. Se você tem uma instituição, é conversar com a instituição. Mas se conversou com a instituição, continua a mesma coisa, né? Denuncia. Vai, chama, conselho, conversa, né? Os órgãos competentes para poder vigilância sanitária, às vezes tem necessidade de ir junto, né? Uhum. E quais são os canais para denúncia, né? Além, esse que tu falou, diz que 100, ele é nacional? Nacional. Uhum. E tem mais algum outro aí, o conselho da própria cidade, no O caso. Conselho da própria cidade, agora eu não vou me lembrar de cor, mas tem o Conselho da Sim. Pessoa Idosa Itajaí, aqui em Itajaí, e cada. Como é que chama? A Secretaria de Assistência Social também é importante. Se você pega a Secretaria de Assistência Social, já tem todos os conselhos ali, então já vai. Né, quando você, eu não sei exatamente aonde eu tenho que ir, vai na assistência social, né? E Uhum. já vão te indicar para onde tu tem que ir, né? Uhum. Ou a prefeitura também daí Isso, no encaminha a denúncia. posto de saúde, algum lugar assim, né, que daí no município eles já vão te indicar para qual secretaria, para qual órgão tu vai. Mas a pessoa idosa especificamente é o conselho da pessoa idosa, né? Assim como tem Uhum. o Conselho da criança, né? Enfim, tem vários conselhos. Cada município tem, né, um monte de conselhos que é importante a gente também estar ao par, né, para saber tudo o que acontece. Uhum. E o que que a psicologia pode oferecer no acolhimento e no fortalecimento emocional desses idosos, né? Não sei se durante o processo ou pós, né? Deve ter também muito pós-traumático, não sei se é assim que chama, enfim, e que tipo de assistência eles podem ter. Eu acho que o primeiro é o acolhimento, é a pessoa se sentir acolhida, sentir um lugar seguro, onde ela pode falar das suas coisas, né? Pode estar abrindo, né? Como eles dizem, abrindo seu coração, né? Falando as suas coisas, sem ter medo de que aquilo ali vá sair, digamos, para algum lugar, ela ter confiança de falar, porque às vezes o que que acontece, né, Carol? Muitas vezes aqui no consultório, online, enfim, da forma como for, dentro da questão do sigilo da ética do profissional, a gente ouve muitas coisas e tem coisas que a gente é obrigado a agir, né? Então, assim, se eu estivesse atendendo um idoso que está me falando de violência,
imediatamente eu estaria chamando família, chamando todo mundo para investigar o que está acontecendo, né? Acho que esse é uma questão. Então, assim, numa consulta psicológica pode acontecer isso, né? Pode acontecer da pessoa me falar e eu ter que tomar alguma linha de frente aí para estar, pelo menos, encaminhando a situação, né? Não pode Uhum, ficar quieta. E, uhum, e o atendimento psicológico serve. Ah, eu já ouvi uma vez de uma idosa, mas eu tô muito velha, você não vai resolver meus problemas. Não, não sou eu que vou resolver teus problemas. É tu que vai resolver teus problemas, é tu que vai enxergar diferente a tua vida, né? Mas eu já tô velha. Não. Você ainda tem, né, lucidez, capacidade, vida para modificar coisas e ser feliz. uhum, Então, não tem idade. E mesmo que seja, hoje eu resolvo, amanhã eu parto, né? Então, assim, eu resolvi aquilo. uhum. E tem também a questão do fazer a terapia já quando a pessoa, não sei, tá ficando idosa ali, ou antes dos problemas também, isso ajuda ela a ter uma lucidez maior ou lidar melhor com essas situações? Antes adianta alguma coisa ou não? Eu acho que a terapia a gente faz a vida inteira, né? Em momentos a gente para, depois volta, depois para, depois volta. Porque a nossa vida ela é um contínuo. Ela não tem assim, né? Ela só vai parar o dia que a gente morrer, né? Então, assim, todo dia está acontecendo coisas. Mas eu já fiz terapia, resolvi as minhas coisas. Amanhã você pode ter outras coisas, né? Você tem assim, a gente todos os dias está vivendo, e acontecem situações, e acontecem eventos, enfim, tudo que pode acontecer na nossa vida, que no dia a dia, às vezes a gente está super bem, acontece uma coisa, eu já não estou bem. E eu não consigo lidar com aquilo. E às vezes me causa um adoecimento físico, mental, emocional, psicológico. Então é importante que eu já busque, né? Durante o longo da minha vida, não deixar para ir lá quando eu tô mais velho. Mas se eu tô mais velho e vou procurar terapia, tá tudo certo também. Só que as Uhum, pessoas têm que entender que a gente não vai resolver as coisas, digamos, a pessoa não vai resolver suas coisas em uma sessão, né? Que nem esse final de semana a gente estava falando, a pessoa tem 60, 30, 40, 10 e quer resolver numa sessão. Não tem como, né? uhum, A nossa vida, ela é todo dia. Você vai uma hora por semana no terapeuta, no psicólogo, e você viveu quantas horas e quantos dias para você relatar. E que a gente chega naquele dia e não tem nada para relatar, né? Não tenho nada para contar, né? Então, assim, tem, mas tá olhando sua vida de uma outra forma. uhum. Bom, tô adorando nosso bate-papo, mas acredito que daqui a pouco tu já tem paciente aí para atender também, Bárbara. E para a gente encerrar aqui, qual o papel da sociedade civil e da rede de apoio, né? Familiares, vizinhos, instituições nesse combate, porque que nem a gente falou, né? Aqui até a gente nem foi muito a fundo, mas tem a violência patrimonial, enfim, abandono, outros tipos. Então, hoje acho que a gente já tem mais informação, aí o pessoal está um pouco mais consciente, mas muita gente também ainda desconhece os seus direitos, né? Então, qual o nosso papel para tentar também trazer uma qualidade de vida melhor para eles? É, são as campanhas, né, que a gente faz durante o mês de junho, mas a campanha é o ano todo, porque a gente tenta mobilizar durante o ano todo, em todas as situações, enquanto conselheiro da pessoa idosa, né? Mas, como sociedade civil, é estar atento. Assim como a gente fica atento a sinais de crianças, né, que são agredidas, enfim, uma série de coisas, a gente ficar atento aos idosos. Porque eles voltam a ser criança. Não. É porque eles estão sem capacidade mesmo, às vezes, de entender o que está acontecendo, né? Até porque às vezes são agressões de parte da família, ou pessoas próximas, ou um cuidador, né? Então, assim, a gente, enquanto sociedade, tem que proteger essas pessoas, né? Uhum. Tem que E fazer de tudo. até, desculpa, pode concluir. E fazer não, eu ia dizer assim, fazer de tudo para que isso seja realmente trazido, digamos assim, não a público, né, mas assim, ao órgão competente, às situações competentes, para que seja sanado, né? Uhum. E até acho que vale aí a observação, que nem tu falaste, tem quando é com criança, muita gente não dá crédito ali, né? É criança, tá inventando, é besteira.
E da mesma forma com o idoso, aí pega a questão da idade, que daí também já começa uma violência de tá demente, tá gagá, né? Tá falando aí, tá delirando, trazendo ali um problema que nem é real, mas que já é uma forma de agredir a pessoa, né? Exatamente, até chamá-la de velha pode ser uma agressão, né? Até, Porque até na brincadeira, assim, não sei o que, sua velha. isso, Uhum, né? Tu não consegue mais fazer. Porque a autoestima vai. Então vai uhum. Vai minando. verifica, né? Vê o que está faltando. E aí a gente pode falar mais umas 2 horas sobre neuróbica, exercício cognitivo e uma série de coisas que melhora e muito, né, Carol, a questão do funcionamento das pessoas, principalmente das pessoas mais idosas, que estão mais paradas, e que elas voltam porque às vezes a pessoa não conversa também. Por quê? Porque ela não consegue manter uma linha de pensamento, né? Então isso é falta do exercício cognitivo. Então Uhum. ela não tem vergonha, porque ela começa a falar, e esquece. E às vezes não é uma demência, não é nada, é apenas o estar parado. O estar quietinho dentro de casa, muitas vezes, né? Não conversando com ninguém. Então tem que ter a parte social, tem que ter a parte, né? Que traga, parte social que eu digo é família, amigos, igreja, comunidade, enfim, tá? Tem muitos esses grupos de senhoras que vão, que se encontram, né? Então Fazem isso trabalhos manuais, né? Que também é já é bom para ocupar também a bom. mente. Uhum. Né? O chazinho, a conversa, o cafezinho, o passear na praça, né? Bingo! Bingo, né? Os cafés, né? Ouvir uma palestra, né? E ver uma dança aqui. No município tem muita coisa que faz para pessoa idosa e não idosa. Então, assim, Nossa, isso é verdade. Eu lembro que quando eu era repórter em Itajaí, gente, tinha de evento para os idosos que eu ia cobrir, é realmente muita coisa. e agora É, tem e gratuito, e às vezes a população não sabe e não aproveita. exatamente, que nem tem aqui a casa de arte, que as gurias me falaram que agora tem a dança circular, tem a Femel que está fazendo Pilates, isso, aquela inscrição, é gratuito, né? Tu te inscreve, tem Legal. prazo, faz. Uhum. Toda a parte do município aqui, né? E fora as outras instituições, como eu participo de uma associação também, que a gente tem várias atividades para a pessoa idosa, né? E Uhum. gratuita, algumas gratuitas, outras não, porque somos uma sociedade civil, né? Então, assim, mas que nem assim, temos o café, que toda semana, toda última quinta-feira do mês tem um café, que vai lá uma palestrante, que vai essa semana é uma neuropsicopedagoga, que foi lá falar sobre emoções. Então, o quanto isso traz ali, conversa com outras pessoas, né? Ouve uma coisa Faz diferente, amizade, faz né? amizade, dá aquele clique, mas será que é isso? Será que é aquilo? Será? Já questiona, já pode ir adiante pesquisar. Uhum. Então, é E também importante. combate aí a solidão, né? Que muitos sentem Exatamente. dificuldade. Exatamente, que é uma grande queixa, né, das pessoas. Bom, maravilhosa como sempre. Não sei se queres deixar alguma mensagem final aqui para encerrar. Olha, minha mensagem final é que, independente se pessoa idosa, criança, mulher, né, homem, enfim, esteja acontecendo algum tipo de violência, né? Claro que o foco é a pessoa idosa, mas que não fique quieto, porque a gente sabe da violência não verbal, que é aquela violência não física, né? Não, é, e, e a violência, aliás, verbal, né? Que é a violência que tu fala e que tu vai diminuindo a pessoa, que tu vai. A pessoa vai se sentindo tão pequenininha que daqui a pouco ela aceita os maus tratos dos outros por conta de que ela não tem mais força para reagir contra aquilo, né? E isso independe, né, de ser homem, mulher, criança, ah, adolescente, idoso, independe. Então, seja qual for a situação de violência, né, procure os órgãos, tem aí as denúncias, né, o Disque 100 é para tudo, não é só para pessoa idosa. Tem as outras, né, enfim, delegacias e órgãos que cuidam disso também, de outras, né, que às vezes é meio picadinho as coisas, mas que isso, né, a violência não não é futuro, né? Não é presente, não é futuro. Que a violência não chega de violência, né? A gente já tem aí tanta coisa para resolver na vida que violência é uma coisa que ainda me traz muito mal-estar, né? E vai continuar me trazendo muito mal-estar, né, Carol?
de as pessoas fazerem e às vezes não conseguirem sair daquele eixo também, daquele eixo da violência. Então, assim, vamos fazer que, né, seja realmente agora. Temos aí julho, que não me lembro qual é a campanha que vem, mas agosto já vem a violência contra a mulher, né? Questão de conscientização da violência contra a mulher. Então aí temos muita coisa que precisa ser ainda, né? Não deveria, mas que ainda precisa ser dito, falado e, e denunciado. Uhum. Bom, é isso. O Expresso Colonial falou maravilhosa conversa. Muito obrigado. A gente que agradece. E para quem quiser rever, vai ficar salvo aqui no perfil, tanto o meu quanto Dazen, Dazen, da Barbara, da Zen, e depois no canal do YouTube. Aí vocês podem rever, compartilhar, né, e ajudar a espalhar aí essa mensagem. Tá bom? então tá bom. Obrigada, Muito Carol. obrigada e uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.